Bom dia, pessoal! Mais um dia da Quaresma. Estamos nos preparando para a vinda, a ressurreição de Jesus, morte e ressurreição, né? E as passagens da liturgia do dia nos preparam para isso. Então, hoje nós vamos falar sobre a passagem de amanhã, que vai ser comentada, vai ser feita homilia em todas as missas do planeta. Então, nós vamos falar sobre a passagem de amanhã. Mas, se vocês forem na missa hoje, vocês também vão ouvir a passagem de amanhã, porque a missa da Igreja Católica no sábado é rezada a mesma missa que será rezada no domingo, porque tem pessoas que escolhem honrar o sábado para dia de oração e não o domingo. Então, será a missa que vocês irão assistir. Eu já vou chamar o meu pai, daí a gente vai ler junto o Evangelho e fazer a oração inicial. Ela, vou ter Pai! que sentar diferente aqui. Tá. Bom dia. Bom dia! Domingo. Vamos fazer então a nossa oração inicial e depois ler o Evangelho, tá? Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, o Evangelho de hoje, que será o Evangelho de amanhã, na verdade, é Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, então, tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E de dentro da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual está o meu agrado. E escutai-o. Ao ouvirem isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus então se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, essa é uma história sobrenatural da missão de Jesus na Terra, né? E ela não só é tão importante como ela realmente aconteceu mesmo. Eu gosto de citar isso, porque tem 4 evangelhos na Bíblia, e 3 evangelhos citam essa história. Só que esses 3 evangelhos foram encontrados em anos diferentes, em lugares diferentes, em formatos diferentes, uns em papiro, outros em pergaminhos. Então, se essa história foi encontrada de 3 formas, é porque realmente ela foi um testemunho, né? Não é um sentido figurado da palavra de Deus. Esse fato realmente aconteceu. Então, eu queria saber de ti, pai, o que tu interpretou dessa passagem, porque a gente não conversou nada sobre isso, né? A gente só disse, vamos falar sobre isso aqui, e aí vamos dar o play hoje. E aí é isso aí. Na verdade, a gente hoje está 100% no Espírito Santo, porque não é uma passagem que eu conhecia muito bem. Ontem à noite
eu ouvi alguns textos, lives sobre o assunto, e eu sempre vou dar aqui, como desde o início, meu olhar para que serve o Evangelho. Eu sempre digo isso, o Evangelho serve para mim, para minha vida. O que eu faço com isso? Uma chave de fenda, o que eu faço? Eu vou lá apertar um parafuso. O que eu faço com o serrote? Eu vou serrar alguma coisa. O que eu faço com o Evangelho? Qual é a utilidade que ele tem na minha vida se eu não souber entender aquilo que ele está dizendo, se eu não ler, se eu não entender o manual de funcionamento. Então é esse entendimento, mais ou menos eu tive ontem numa live, onde ele falou o seguinte: à medida em que nós vamos nos enchendo de amor, nós vamos evoluindo no nosso caminho de sermos, como Jesus diz, deuses, né? De nos iluminarmos. Mas quando chega aquele momento em que a gente realmente sabe que é amor, e que não tem ressentimento, não tem mágoa, não tem julgamento, em que a gente reparte o que tem, pelo menos não é sofina com as suas coisas, não dá tanta importância a outras coisas. Quando a gente chega naquele momento em que a gente se sente como se fosse cheio de luz, aquele é um momento que vai passar e depois vai vir a cruz, né? Então essa passagem ela é muito breve ali, da forma que tu leste. Todo o caminho que Jesus, aliás, antes mesmo dele, né? A Bíblia anunciando a vinda dele. Por que ele vinha? Por que ele vinha salvar o homem? Na verdade, ele não veio com um exército. Ele veio só com uma palavra no coração: amor. Só. Os homens queriam que ele fosse forte, que ele mandasse os romanos embora, que ele fizesse com que o povo fosse próspero. Eles achavam que o Salvador vinha vir para isso. E o Salvador, em vez, veio para mostrar que o amor é o caminho para o reino de Deus. Então, quando ele se encheu tanto de amor, que ele faz numa passagem antes, que seria a de hoje, ele diz: amai o vosso inimigo. Quando ele se enche tanto de amor, ele vira luz. Ou seja, ele transcende, vira sobrenatural. O nosso contato com o sobrenatural, ele existe na força do nosso amor. E aí, se a gente quer ter amor, a gente tem que se encher de coisas boas, né? Não é ouvindo o noticiário das 6, qualquer um dos lados ali, né, ideologias, que hoje está assim, que a gente vai se encher de amor, a gente vai se encher de ódio, né? Não é saindo na rua buscando defeitos nos outros, não. O que Jesus diz: amai os vossos inimigos, isso aí é o máximo, né? Tu amar a pessoa que te odeia, tu amar não só amar, entender por que ela te odeia e resolver esse assunto, né? Porque tu tem que ser amor, tu tem que ser sal e tu tem que ser luz. Aí quando ele dá essa passagem, só esse sal da terra, a luz do mundo, na Bíblia se fala muito de luz. E aí nessa passagem de hoje, ele vira luz. Ele se transforma. E aí tem um termo lá grego, é meta. Ele se transforma em luz. E ali ele abre o portal. Pô, vem gente de fora falar com ele. De outro portal, como querem dizer hoje modernamente. Dos céus, do reino de Deus, gente que já estava lá do outro lado. Veio falar com ele. Então, por que aconteceu isso? Porque ele era Deus também. Mas aconteceu porque ele estava cheio de amor. E ele encarou a cruz dele, que é outra forma da gente se encher de luz, é a gente aceitar a cruz, aceitar com amor, porque todos os que fazem parte da nossa vida, os bons, os maus, os problemas, o saldo do banco, tudo tem que ser aceito com amor. Tem que mudar? Tem, com amor. E ele faz isso, e aí ele, depois disso, ele não aceita o convite dos apóstolos de ficar ali, porque não é ali o lugar. Quando tu chega num ponto que tu está
iluminado, tu não pega, que nem os indianos lá, tira toda a roupa, sai e vai virar um Buda, sei lá, um monge. Tu não faz isso, tu vai para o mundo. Eu me lembro no primeiro cursilho que eu fiz, eu achei aquilo o máximo, cara. Todo um lugar que se encheu de gente convertida, de gente bacana, uma mensagem bonita, conheci Jesus Cristo, meu maior amigo, mas no dia seguinte eu estava no batente. Eu estava no batente, aqui nada tinha mudado no mundo, nada tinha. E aí eu fui mudando, esquecendo aquele cursilho, mas aí apareceram as reuniões de grupo, um grupo bacana que a gente formou, tudo mais velho que nós tinha 24, 25 anos, fazendo grupo com gente que tinha 60, 70. Então aquilo nos fez colocar um pouquinho centrado. A realidade não é essa que eu estou. A realidade é tudo, né? Como é que tu vai chegar na luz? Não sei se algum dia eu fui luz para alguém, mas eu me senti iluminado muitas vezes e agraciado, e logo em seguida vem a porrada, que é a cruz, porque o mundo te oferece isso. Essa é a certeza. Tu não tem certeza que tu vai te iluminar, mas tu tem certeza que tu vai levar porrada. As cruzes estão aí para tu carregar. Para contextualizar, né, essa passagem ela acontece um pouco depois que Jesus pergunta para os apóstolos: quem vocês dizem que eu sou, né? Porque ele tinha dado aquela mensagem da cruz e os apóstolos não entenderam muito bem o que estava acontecendo e também se sentiram uma frustração interna, né? Porque na visão dos judeus até hoje, o Messias, que nem tu falou, é um cara que vem para lutar a favor do povo, é um super, ultra, mega poderoso guerreiro que vai libertar o povo, né? O povo é oprimido até hoje, o povo de Israel, né? E Jesus veio dizer que as armas dele não eram desse mundo, as armas dele eram sobrenaturais, né? A luta dele não é contra o físico, é contra o espírito, e a nossa luta também é contra a nossa carne, né? O nosso espírito tentando mostrar o que Deus tem em potencial para nós e a nossa carne nos corrompendo. E coisas que me chamaram a atenção, já que tu foi tão completo em falar essa parte, pai, do nosso dia a dia, é que Jesus escolheu 3 pessoas para irem com ele, para essa missão. E isso reflete na nossa vida. Quem são as pessoas que a gente escolhe para andar do nosso lado? Essas pessoas não precisam entender o teu processo, eles não entenderam o processo de Jesus ali. Eles ficaram felizes, eles queriam uma tenda. Daí eles ficaram apavorados, eles caíram no chão. Aí eles não estavam entendendo, ficaram com sono. Eles tiveram 1000 emoções ali naquele momento, mas eles tinham motivo para ter sido escolhidos por Jesus. Jesus confiava naqueles 3 para passar a palavra adiante no momento que eles fossem provados, né? Porque na hora que a gente está sendo provado é a hora que a gente larga tudo. E isso me marcou, o fato dele ter escolhido esses 3, né? E a gente sempre tem que se colocar no lugar da passagem, né? Jesus me escolheria, né? Será que eu seria forte o suficiente? Ou também, quem são as pessoas que eu estou escolhendo para caminharem comigo? Outra coisa que Jesus diz na passagem de hoje, que eu te compartilhei aqui, que é a última frase, é assim: portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, tudo que Jesus faz nos evangelhos, ele está mostrando para nós que nós também conseguimos fazer aquilo. Ele veio para a Terra para dizer assim, ó, eu vim como um ser humano para mostrar que vocês também conseguem fazer tudo o que eu vou fazer. Então, essa transfiguração de Jesus, ela pode acontecer com nós também. Se a gente entrar em sintonia com a vontade do Pai, a gente vai se transfigurar. E isso é real, porque tu começa a conviver com os teus amigos, eles não entendem mais o que tu tá falando, eles não entendem mais porque tu tá agindo do jeito que tu tá agindo. Para eles, tu se transfigurou, tu é outra pessoa. E, na verdade,
tá sobre a ação da luz de Deus, né? Que as pessoas não compreendem. Tem alguma coisa para falar sobre o que eu estou falando, pai? Na verdade, de novo, vem a luz, né? Que é falado no Evangelho, na Bíblia, desde o início, Gênesis capítulo 1. Nem Deus consegue trabalhar sem luz. Tanto que quando ele fez a terra, a primeira coisa, façamos a luz. Ele não estava sozinho, Jesus estava com ele, né? E o Espírito Santo também. Façamos a luz. Então, a gente tem que iluminar o caminho para onde a gente vai, para saber para onde está indo. Primeiro, Deus deve ter feito um plano. Tá, vou fazer a terra, vai ser bem legal aqui, vai ter uma... Tá, fez um plano, tá. Agora vamos fazer a luz. Nós também, no nosso caminho, a gente tem que providenciar a luz. E quando a gente vê, Jesus tinha 3 apóstolos que ele gostava tanto que ele convidou para compartilharem ele daquele momento, né? Onde ele iluminou, mas ele foi tanta luz que eles ficaram com medo. O que quer dizer? Passando 3 anos junto com ele, que nem eles passaram, eles não entenderam, foi nada. Eles estão ainda presos aqui, eles botaram a cabeça no chão. Nós temos tanta gente que está com a gente que não sabe o que a gente sente no coração, né? Vamos dizer, a gente não ilumina, não bota luz aqui na minha maneira de pensar, não. A gente esconde isso, porque toda parte de religião, ela é loucura para os homens. Se tu for ver, a maneira como Deus quer que a gente se comporte, que ele deseja, né? Porque ele deixa o livre-arbítrio, né? Ele deseja que a gente se comporte, que a gente reaja da maneira como que ele quer que a gente faça as ações junto ao próximo. Ele deu todas as dicas no Evangelho. Mas é uma loucura. Tu não consegue perdoar às vezes. Quanta gente me diz, não, isso aí eu não perdoo. Ferrou. Apagou a luz. Chegou lá na tomada e apagou a luz. Paulo, tu é muito radical. Pois é. Crucificaram um cara porque ele falou isso. Né? Oferece outra face. Crucifica-o. Perdoa. Dá o teu manto. Crucifica-o. Né? Não julga. Crucifica-o. Não te preocupes. Que parte bonita aquela. Aquela parte ilumina muito o meu caminho. Não vos preocupeis. Quantas vezes eu não sei onde é que está uma filha, aí eu fico desesperado, eu me lembro dessa passagem. Calma, cara, tu não consegue botar 1 centímetro de estatura. 1 minuto a mais no dia. Quê? Eu não entendi. Tu não consegue acrescentar 1 minuto a mais na tua vida se preocupando. 1 minuto tu não consegue, tu tá preocupado. Calma, né? Te ilumina um pouco. Esquece esses problemas todos que nos limitam. Eu acredito que aquela hora que ele se tornou luz, ele abriu mão de tudo, ele recebeu, ele se iluminou de entender o que ia acontecer, que também não tem nada demais. Tem tanta gente que é torturada, que é pisada, que é violentada, escravizada, que nem aconteceu aqui na nossa região, lá em outros lugares, que tem sofrimento, só que ele entendeu e aceitou com amor. No momento que ele fez isso, ele se iluminou. E o legal dessa passagem, que pelo menos quando eu li ela, não sei em que momento, mas em algum dos momentos que eu li essa passagem, me focou assim que provavelmente ele tinha essa transfiguração toda vez que ele ia orar. Porque a Bíblia diz que Jesus, em vários momentos Jesus se retirava para orar sozinho. Jesus se retirava para orar sozinho. Jesus subia no monte para orar. E essa vez ele convidou 3 para participarem deste momento. E ele conversava tranquilamente com Moisés e Elias, que são profetas que vieram 3.000 anos, 5 antes dele.
né? E essa tranquilidade ele devia ter todas as vezes que ele ia orar. Não estou dizendo que quando a gente vai orar, a gente vai conversar com pessoas do plano que morreram. Estou querendo dizer que Jesus estava em total sintonia com toda... como é que eu posso dizer? Todo o Eu universo. esqueci a palavra. Mas todo o projeto de vida de Deus para nós. Porque ele conversou com Moisés, que está lá no início da Bíblia, com Elias, que está no meio da Bíblia, e ele é o fim. Jesus é o fim. Então, Jesus é o evangelho ambulante, né? Então, eu imagino que esse contato com Deus, se nós tivéssemos uma rotina de oração, nós também teríamos, a gente sentiria isso também. E Jesus diz aqui uma coisa que me marcou também, que eu estou me trabalhando para ser assim, é que ele diz assim, ó, sede perfeitos como vosso Pai. Mas ele não está falando para a gente sair falando da perfeição do Pai. Ele está dizendo para a gente ser. Então, o ser influencia muito mais do que as palavras. Não adianta a gente sair falando do evangelho e a nossa vida não inspirar. Não adianta a gente falar do evangelho e a gente não ter paciência, não perdoar, né? Então nós temos que ser exemplo também. A nossa função aqui é ajudar as pessoas a interpretarem a Bíblia, mas a gente está interpretando como o Espírito Santo falou para nós. Daqui a pouco o Espírito Santo fala de outra forma para as pessoas, né? Só que quando a gente sair daqui, dessa interpretação, a gente tem que ser o Evangelho. E não ficar apontando o Evangelho para as pessoas. As pessoas vão olhar para nós e vão pensar, nossa, como essa pessoa é iluminada, como essa pessoa tem uma forma leve de ver a vida, por que será? E aí, se elas se sentirem chamadas de te perguntar, aí tu vai falar do evangelho. Mas tu tem que ser o evangelho enquanto curso de vida. E eu acredito que quando eles desceram do monte, Jesus disse para eles, né? Não foi nessa passagem. Ah, tá. Foi um pouco mais depois, ó. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: não faleis a ninguém desta visão. Então, não faleis, isso é forte para mim, sabe? Porque Jesus quer que eles guardem no coração e que eles sejam transformados pelas experiências que eles tiveram. E aí eles vão mover montanhas e vão mover multidões, assim como eles realmente fizeram, né? Porque os livros deles estão aqui até hoje nas nossas mãos. Muitos foram esses que Jesus levou para o mundo. Então, essa questão da ação ser mais forte que as nossas palavras, ela é o núcleo, eu sinto que é o núcleo da mensagem de Jesus. Quando ele repreendia os fariseus, ele falava isso também. Vocês cobram demais as pessoas, vocês botam um fardo nas costas das pessoas que vocês não conseguiriam carregar. Então, vamos ser o evangelho se a gente quer influenciar alguém, né? E não criticar no primeiro momento, né? Isso eu tô falando para mim, tá, gente? Eu sou a pessoa mega julgadora. Eu tô me trabalhando para ser melhor. Eu acho que até a morte a gente vai se trabalhar para ser melhor, né? Mas a intenção é sair já da ignorância. Uma coisa que é bacana, assim, eu e tu temos muita ansiedade, a gente é muito preocupado. Eu já fui gastrite 2 vezes, daquelas bravas. E Jesus foi lá para aquele monte, não estava tudo bem na vida dele. Ele sabia o que ia acontecer. E isso, saber por tudo que ele ia passar, não impediu a ele de se iluminar de amor. Então, o que isso nos dá de exemplo? Nós temos muitos problemas na vida. Quem não tiver problemas, por favor, me liga depois, me manda um WhatsApp. Eu quero conhecer melhor essa pessoa. Dá a fórmula, tá?
Mas assim, ele tinha todos os problemas do mundo. Daqui a pouco eles iam matar ele. Ele sabia de tudo isso. Moisés veio contar para ele os detalhes que ele não sabia. Não tinha outro assunto para falar. Era esse. Por quê? Porque ali, nesse momento, o mundo ficou dividido em duas etapas, antes e depois de Cristo. Se ele não tivesse passado pela morte e pela ressurreição, o mundo não ia ficar dividido. O tempo ia ser outro. Esse tempo de Jesus se dá bem ali nessa época. Por quê? Porque ele aceitou com amor. Ponto final. E aí, esse amor foi tão grande que iluminou ele. Nem o momento daquela hora em que ele estava iluminado, ele esqueceu o que ia acontecer, mas aquilo não era importante. O que vai acontecer contigo não é importante. A maneira como tu amar o que vai acontecer contigo que é importante. Para o reino de Deus, estou falando fundamentalista, sei lá, é importante a maneira como tu ama o teu dia, como tu ama os teus problemas, como tu ama as soluções dos teus problemas, como tu ama as pessoas com quem tu convive. Essa é a medida que Deus usa para nós. E, na verdade, nem é ele que mede. Somos nós que pegamos o termômetro. A minha nota foi 2. Não tem outra nota. E não, eu não estou sendo julgado. Eu estou vendo simplesmente a minha nota de amor. Jesus tinha tanto amor que virou luz. Ele deixou de ser luz quando desceu o morro para não escandalizar as pessoas. Ele continuava sendo amor o tempo todo. O tempo todo, cada chicotada, ele estava perdoando. Por quê? Porque se tu quer ser Deus, tu tem que perdoar. Quer ser igual a ele, tu tem que perdoar. E se tu for igual a ele, tu vai virar luz. Não vai ter portal no universo para ti. Tu vai ser Deus, como ele diz. Vós sois deuses. Eu admiro Jesus, porque Jesus ele não se distraía, né? Foco. A gente ele tinha e tem até hoje, né? E ele habita entre nós. Ele habita dentro de nós através do Espírito Santo. Então a gente tem a capacidade de ser assim também. Só que a gente é muito distraído. Tudo nos distrai, né? Nossa, eu venho, faço uma mega oração antes de vir para o trabalho, venho aqui, sento aqui, chega um cliente que está mal-humorado. Pum, me distraio da luz de Deus. Vou pegar o carro, o trânsito tá terrível, gente cortando a frente e tal, me distrai. Né? Então, Jesus não se distraía, ele tinha foco e ele percebia sempre a presença de Deus Pai com ele. Ele sendo o Deus Filho, né? Então, eu acho que essa lição, a gente tem que pontuar algumas coisas, se eu fosse pontuar, seria isso. Não se distrair do processo, não negar a cruz, porque a cruz ela é muito pequena perto da iluminação que tu vai ter quando tu carregar ela com foco em Deus. Escolher as pessoas que vão caminhar contigo, mesmo que sejam poucas, né? Qualidade é mais importante que quantidade. E depois que tu escolheu, tu tem que aceitar aquelas pessoas e perdoar. Porque elas não vão te entender. Nem quando tu estiver no auge da tua glória, que depois é efêmero, mas tu vai ter os auges da tua glória. As pessoas que te seguem, mesmo sendo amigas e fiéis, não te entendem. Então, tu tem que aceitar, às vezes, que elas não entendam o que está acontecendo, como é que tu quer as coisas. A religião católica, ela é uma religião de convivência. A gente é católico, a gente é cristão para conviver. Tudo é o próximo. Tudo é o próximo. Não nos salvamos sem ele. Porque se nós temos que ter amor, é para alguém. Não é? Amar a porta, amar a parede. Eu vou amar uma pessoa. Então, tudo é o próximo. Começa
Porque a gente não tem que ficar escolhendo muito próximo, tem que fazer como Jesus. Foi andando e vem, 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 vem. Essa é uma forma de fazer. Essa política do eu, do amor próprio, do se eu não quero, eu não faço, se não é bom para mim, não vou fazer. Essa política, essa filosofia de vida que está na nossa geração agora, né, eu tenho que ser feliz primeiro, não é a É outra coisa que agora está em moda. Tu tem que aprender a dizer não. Eu não aprendi. Não é a filosofia que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que nós temos uma cruz, nós não temos que abandonar a cruz no caminho. Nós temos que pegar a cruz, a nossa, não pegar a do outro, isso sim, porque o mal já basta de cada dia, a cruz já é pesada a nossa, então a gente pega a nossa cruz e segue a Jesus. Só que o que Jesus estava fazendo em toda a trajetória dele? Salvando as pessoas, iluminando as pessoas, dando esperança para as pessoas, dando um abraço nas pessoas. Acolhendo, porque senão ele tinha aceitado a tenda que Pedro queria fazer lá no monte, diz assim, não, vamos ficar aqui, porque Deus, a glória de Deus está aqui sobre nós, né? Então, se fosse seguir a política, a filosofia de hoje, de vida do eu primeiro, eu me amo, eu estou em primeiro lugar, Jesus tinha feito aquela tenda. Mas o que Jesus fez? Assim, não, isso aqui é acessível. A hora que vocês quiserem orar, isso aqui está acessível para vocês. A glória de Deus, ela vai caminhar com vocês. Mas agora nós vamos descer e vamos continuar o projeto. O projeto é o quê? Primeira coisa que ele fez quando ele desceu, já curou um cara. Né? Por quê? Importava? Ele ia morrer logo em seguida? Importava. Porque importa o que tu faz para os outros. A forma que tu te dirigir para as pessoas vai mudar a vida delas. E a vida delas vai mudar a vida de outras pessoas. E a tua? Então, vai mudar a tua vida também. Vai mudar a tua vida também. Então não é sobre ti, é sobre o planeta, é sobre o universo. Nós temos a capacidade de mudar o universo da forma que nós nos portamos na nossa convivência. Eu preciso sair fazendo caridade, sair... Não, peraí, como é que tu tá em casa com a tua família? Primeiro, como é que tu é em casa? Não adianta tu sair alimentando 200 pobres se tu não conversa com teu irmão, se tu não perdoou a tua família, se tu não te relaciona bem, sabe? Não foi por acaso que Deus instituiu a família. A família é uma fagulha da população, da sociedade. Se tu não tá bem dentro da tua família, tu já é um problema para a sociedade, porque tu não se resolveu em casa. Então, Jesus quer dizer isso. Não nega a tua cruz, mas não é sobre ti. É sobre o mundo. Então, essa noção de egoísmo que a gente está tendo, ela foge da filosofia de Cristo. E é isso também que eu trabalho em mim. Né? O que eu estou fazendo vai beneficiar quem, afinal? Só eu vou sair beneficiado com isso? Então eu tenho que dar uma melhorada na ideia da minha proposta. Eu tenho que ajudar os outros a se salvarem também, a se sentirem melhor. E de anunciar o evangelho. Se precisar, use palavras. Que nem diz a Madre Teresa, né? Não precisa usar palavras se tu é uma pessoa que está fixada no evangelho. As pessoas vão notar que tu é o evangelho. E ali nessa passagem, então, desse final de semana, também o seguinte: vão existir momentos de glória na tua vida. Momentos em que tudo dá certo. Momentos em que tu colhe o fruto de tudo que tu fez. Em que tu tem sucesso. Eles são passageiros. Não é uma praga de Deus. Não é uma coisa ruim. Por quê? Porque é um treino. Nós não estamos sendo treinados aqui para viver nesse mundo. Então, acontece
de tudo, mas nós não somos daqui. O nosso fruto que nós vamos colher não é aqui. Então, aquele momento de glória que Jesus teve, não foi para aquele momento que ele veio. Ele sabia disso. Moisés sabia disso. Elias sabia disso. Os apóstolos não sabiam. Eles achavam que ele tinha vindo para aquele momento. Mas não foi. Ele veio para enfrentar a cruz. E para vencer a cruz. Então tem muitos momentos na nossa vida. Mas os momentos de glória passam muito rápido. Eu tenho 67 e posso dizer isso. Não adianta tu olhar para trás e dizer, mas naquele tempo eu tinha, eu era, eu podia, eu fazia. Nós não estamos naquele tempo. Isso nunca mais a gente tem, aquele tempo. Não nos pertence mais. Nós temos hoje. Mas também eu vejo isso como um baita de um presente, né? Porque como que a gente poderia desfrutar de momentos sobrenaturais e maravilhosos se a gente não tivesse vivido as trevas antes? A gente não ia nem perceber que a gente estaria vivendo nesses momentos de glória, né? Então eu sinto que quando eu tô vivendo uma dificuldade, que eu penso assim, ai meu Deus, eu só queria que esse dia acabasse. Às vezes a gente só quer dormir, só quer que tudo se resolva sozinho, né? Mas hoje eu tenho discernimento de pensar o que de maravilhoso tem me esperando depois daquilo. Porque se tu sentiu uma sensação muito ruim, ou uma dor muito forte de estômago, hoje e amanhã tu não sentir, tu desfruta daquele alívio, sabe? Então, eu sinto que os momentos de treva, os momentos de luta, de batalha, eles vêm para a gente ter esse termômetro, de perceber quando a glória de Deus está acontecendo na nossa vida. Nesses momentos, tu tem que saber para que tu vive, né? Quem eu sou e para onde eu vou. E aí eu posso fazer aquela comparação do alpinista. O alpinista tem que escalar uma montanha de 8.000 metros. Todo esse percurso é feito de problemas. Problemas de fora, problemas de dentro, problemas físicos, problemas mentais, psíquicos. Ele tem que ter resistência em tudo. Quando ele chega lá em cima, a primeira coisa que ele faz é descer. Concorda? Então, ele passou tudo aquilo que ele passou, dias e dias passando frio, gangrenando a mão, o pé, sofrimento, o cara pede, falta oxigênio para chegar lá em cima e vir embora. Foco, ele tinha foco, ele queria chegar lá em cima, ele não ia morar lá em cima, né? Então a mesma coisa, ele não ia morar lá, primeiro ele tinha que passar pela cruz para ter esse momento que ele teve agora, ele tem agora o resto da eternidade. Mas ele tinha que passar pela cruz antes. Ele tinha que perdoar, ele tinha que sentir amor e tinha que ressuscitar a si próprio. Que foi o que ele fez. Eu não sei se tem mais alguma coisa para falar, porque também a gente ficou sabendo que ia falar sobre esse assunto às 10 da noite. E só para finalizar, então, Jesus era humano, para lembrar, ele sentiu medo, ele sentiu tristeza, ele sentiu, ele ficava indignado com os apóstolos. Então, todos os sentimentos humanos, Jesus teve. Tanto que ele suou sangue antes de pegar, porque ele sabia que ia morrer, ele suou sangue antes dos soldados romanos pegarem ele, porque ele teve medo. Então, Jesus também teve sentimentos carnais, como a gente teve. Mas ele veio para nos dizer que é possível, sim, a gente sentir a glória de Deus descer sobre nós, né? E, então, eu acho que é isso também. Acho que a gente debulhou bem a passagem. Né? E é isso, vamos continuar em oração nessa passagem, né? Vamos nos conectar mais com Deus, vamos subir mais no monte com Deus, vamos ouvir o projeto que Ele tem para a nossa vida e não o projeto que a gente almeja para a nossa vida. É muito maior o
é muito melhor os planos dele do que os nossos. É só uma então, coisa que eu queria comentar. Nós estamos na quaresma. Pelo fato da gente ter tanto acesso pela internet a belíssimos discursos no YouTube, de pastores, de padres, de pregadores, de pessoas, eu comecei a entender um lado da quaresma que eu não entendia. Então eu quero fazer um depoimento. É ridículo falar jejum, abstinência, perdão, tudo isso aqui na quaresma, sem entender que isso é um exercício. A quaresma é a academia, tá? Então, assim, se eu conseguir fazer jejum, e esse jejum não importar nada para mim, não tiver, eu não senti nada, eu não sofri com isso, eu me tornei mais forte. Certo? Por quê? Porque é um apelo da carne. Todos os outros comportamentos que são invocados na quaresma davam a impressão assim, a igreja quer mandar. Não, é tu, pessoal. Tu quer te vencer, porque não é só ficar lá em cima iluminado. Tu tem que descer para o mundo. Quais são as armas que a igreja sugere que tu utilize? O jejum é uma delas. Oração. A oração é dedicar um tempo para orar, para entrar em sintonia, para elevar o teu espírito. E aí tu pensa, eu sou digno de fazer essa oração, e aí tu te torna digno primeiro. Antes de fazer a oração, antes de tu dar uma... Vai lá ver se tu tem alguma coisa contra o teu irmão. Antes de tu orar, antes de fazer jejum, vê como é que tá, faz um balanço dentro da tua alma. A quaresma é uma época boa para isso. E a quaresma dura exatamente 365 dias por ano, depois de tu fazer os 40. Porque é um exercício bom de ser feito. Né? Não dá tanta importância para as coisas do mundo. Sempre vai ter alguém que tem mais que tu, e sempre vai ter alguém que tem menos. Sempre vai ter alguém para tu não ter inveja, e sempre vai ter alguém para tu praticar caridade. Se tu focar ali, tu está focado no reino de Deus, que é loucura para os homens. Então, tudo que nós estamos falando aqui, depende da pessoa que está ouvindo, é merda. Mas depende da pessoa, pode ter ajudado um pouquinho. Verdade. Ótimo complemento, pai. Para a quaresma o ano todo. Então, é isso, né? Nosso tempo está acabando. Bom fim de semana, pai. Obrigada por ter interpretado a passagem de amanhã comigo. Eu te amo. E continuamos em oração. Obrigada aos que nos assistiram e aos que vão nos assistir também. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo.